anterior, nós comentamos como é importante que a valorização das diferenças esteja presente nos nossos diálogos educativos desde a infância. Vocês se lembram de uma cena que nós discutimos na aula passada, em que um garoto de 4 aninhos pega um urso, é um urso cor-de-rosa, ele taca no chão com força e diz assim: esse urso é um urso gay. Pois é, assim como outras cenas que nós discutimos na aula passada, essa situação é baseada em uma muito parecida que aconteceu comigo. E aí nesse momento eu me aproximei da criança, olhei nos olhos dela e perguntei assim: o que é gay? E aí ele olhou, fez uma cara de que não tinha uma resposta, num sentido de que ele aprendeu na convivência dele, nas relações familiares, nas relações com pessoas próximas, de que gay é um xingamento. É gay, é um xingamento. E que de alguma forma rosa, quando é menino, até ser menino urso, não pode. Vocês estão vendo como esses padrões discriminatórios estão presentes? Desde muito cedo, ele tem 4 aninhos, ele não sabe o que é gay, ele não sabe que existem homens que namoram homens, homens que gostam de homens, que se relacionam com homens, nem mulheres que namoram mulheres, que gostam de mulheres, que se relacionam com mulheres. Mas no convívio dele, ele aprendeu que gay é um xingamento, é uma ofensa. Gay, seu gay, como se isso fosse algo ruim e como se gostar de rosa também fosse algo muito ruim. Algumas vezes as pessoas se perguntam assim: mas não é muito cedo, 4 anos, para conversar sobre gênero, para conversar sobre orientação sexual? Mas olhem só e observem também quem convive com criança pequena, como aos 4 anos a criança já presenciou, incorporou e acaba reproduzindo uma série de preconceitos, concepções discriminatórias, concepções violentas, a ponto de tão pequenininho ele acreditar que por ser rosa, atirar um urso no chão e xingar é uma reação adequada, é uma reação que foi aprendida. Então, pequeno, ele aprendeu sobre violência e sobre violência como algo valorizado. Rosa não pode, tacar no chão pode. Imaginem, que importante que é que a gente possa conversar com essa criança desde cedo. E também essa ideia de que todas as pessoas são heterossexuais, que tem um modelo único, do homem que namora a mulher, da mulher que gosta de rosa, do homem que gosta de azul, da mulher que cozinha, do homem que joga bola. Isso, na verdade, não corresponde às realidades vividas. Na maior parte das vezes, quando a gente fala de um modelo único, a maioria das experiências estão longe desse modelo único. E isso é muito verdade quando a gente fala de famílias. Falar de diferentes famílias não é falar de algo que acontece com outra pessoa, é falar das nossas famílias e falar da maioria das famílias das crianças com quem a gente trabalha. Então tem famílias que temos o pai, a mãe, o filho, a filha, os irmãos, mas muitas famílias têm outras configurações que são diferentes e que o mais importante não é qual configuração está ali, mas que as famílias são espaços de cuidado, de afeto, de responsabilidade por essas crianças. Então, algo muito importante é que quando a gente vai falar das diferentes experiências e das diferentes relações, a gente perceba o quanto considerar essas diferenças é trazer para as nossas abordagens educativas experiências que estão presentes na vida das crianças, que estão presentes na vida das diferentes crianças. Então, um exemplo de livrinho que eu gosto bastante e vou falar dele é esse aqui, Cada Família é de um Jeito, da Aline Abreu. Antes de eu mostrar o livrinho, deixa eu lembrar da pergunta que muitas pessoas falam: como que eu vou responder essa pergunta? Por que que a minha amiga tem 2 mães?
né? As duas mães delas são namoradas, as duas mães delas são mães delas, e aí como que eu vou explicar para a criança? Na verdade, mais uma vez, a aparente dificuldade de explicar tem a ver com a nossa história de vida e com concepções repressivas ao longo da nossa história de vida. Quando a gente explica para a criança que tem duas mães, que essas duas mães elas são namoradas, elas são casadas e que elas gostam uma da outra e gostam também da filha. E então famílias têm a ver com essa relação de afeto, de escolha, de cuidado. Elas escolheram ter a filha. E como que foi esse processo? Pode ser diferente, né? Em diferentes famílias, mas a gente pode também conversar sobre isso, conversar sobre gestação, conversar sobre adoção, conversar sobre quando duas pessoas que são casadas decidem se separar. A ideia é ir falando dessas diferentes experiências e valorizando as diferenças. Então deixa eu mostrar esse livrinho que eu considero que realiza essa valorização das diferenças de uma forma bem exemplar. Aqui já na capa a gente vê como tem diferentes experiências representadas. A Aline Abreu, ela diz assim: família não tem duas iguais. Tem família com duas mães, tem família com dois pais. Tem família com um pai e uma mãe que não se entendem como parentes. Nesse caso, eles moram em casas diferentes. Tem família, ficou escuro, vou ler aqui no livrinho mesmo, tá? Eu fui tirar foto, ficou escuro. E por aí vai. Tem família só com mãe e família só com pai. E aí fala de quem mora com o avô, fala de quem mora com a avó, fala de quem tem bichinho, fala do que as famílias gostam de fazer juntos, falam como essas experiências familiares e ouvir as histórias dessas diferentes experiências familiares é algo bastante interessante e bastante positivo. Outro livrinho que eu gosto bastante é o da história da Mel, né? Aqui é a Mel e essa pergunta é trazida para ela. Você já percebeu como as famílias são diferentes? É verdade. O Rafael, por exemplo, mora só com a mãe. A Vanessa mora com os avós. Então é aqui a Mel, percebendo como as famílias são diferentes, e ela vai contar a história de como a família dela é diferente. Antes disso, mais um exemplo de diferença. A Roberta mora com o pai e a namorada dele, pois seu pai se separou da mãe quando ela tinha 3 anos. E aqui está a Roberta com o pai e a namorada. Já a Melissa, a Mel, mora com a Paula e a Carolina. Mel, como costuma ser chamada, tem 2 mamães. E aqui está a Mel na imagem com as 2 mamães dela. E o livrinho vai contando que as 2 mamães da Mel escolheram a inseminação artificial para que ela nascesse. E explica o que é uma inseminação artificial. E conta também que tem famílias que escolhem a adoção. E conta como é a adoção. Então, esses livrinhos são exemplos de como falar das diferenças, o diálogo aberto sobre as diferenças, né? Valorizar as diferenças ajuda a gente e ajuda as crianças a terem uma compreensão mais ampla, abrangente, combatendo preconceitos, concepções discriminatórias e excludentes e assim contribuindo para relações mais igualitárias, concepções mais respeitosas, para a valorização das diferenças mesmo.